Dando sequência à nossa série Esporte e Mulheres, hoje a gente vai falar de pílula anticoncepcional oral. Esse método anticonceptivo é o mais utilizado pelas atletas. Num estudo feito com 430 atletas olímpicas do sexo feminino, Martin e colaboradores mostraram que 213, ou seja, 50%, usavam métodos anticonceptivos. E desses, 68% eram a pílula anticoncepcional. E como é que a pílula anticoncepcional funciona? A pílula anticoncepcional é um agente duplo. Ela diminui as concentrações endógenas de estradiol e progesterona, ou seja, ela inibe a nossa produção natural desses dois hormônios por entregar diariamente uma pequena dose tanto de estrógeno quanto de progesterona. Tem algumas pílulas só de progesterona, algumas duplas, mas elas entregam então o hormônio exógeno e a nossa produção natural diminui. Esse ambiente hormonal alterado é diferente daquele ciclo que eu mostrei no vídeo anterior das mulheres que têm um ciclo menstrual normal, natural, com a produção de hormônio oscilando aí durante as diferentes fases. Então, na mulher que usa a pílula, esse nível é exógeno diariamente contínuo, e no período de pausa, para as mulheres que fazem a pausa, né, que é o recomendado em bula, ocorre diminuição e o sangramento. Bom, o lado positivo do uso dos anticoncepcionais orais é que eles tratam, por exemplo, os sintomas de dismenorreia, que é a famosa cólica, sangramento excessivo, que é a menorragia. Ele diminui a ocorrência de tensão pré-menstrual, diminui o risco de câncer de ovário, de endométrio e até de doença inflamatória pélvica. Então, para algumas mulheres, eles são bastante interessantes por esses benefícios que já foram ditos. Mas o que eu vou falar hoje é de anticoncepcional e performance. Saiu então uma revisão super atualizada, numa revista também de grande impacto, analisando estudos com mulheres que usavam pílula anticoncepcional. Então foram 42 estudos inclusos nessa meta-análise, com 590 mulheres participantes. A maioria dos estudos não tinha uma qualidade metodológica de excelência, eles eram de nível moderado ou baixo, e só 17% dos estudos tinham uma qualidade alta. Bom, o que foi demonstrado nesses estudos comparando as atletas que usavam anticoncepcional com as atletas que tinham um ciclo menstrual sem nenhuma interferência de hormônio exógeno? Bom, há um ligeiro benefício para as mulheres que não usam anticoncepcional, ou seja, as mulheres que usam anticoncepcional têm uma performance ligeiramente pior do que aquelas que não fazem uso dos mesmos. Mas, de novo, os resultados não são homogêneos e essa diferença é muito pequena. Outro resultado interessante dessa meta-análise é que para as mulheres que usam o método anticoncepcional oral, não há uma diferença ao longo do mês em relação à performance, diferente do que eu mostrei no vídeo anterior. Para as mulheres que são eumenorreicas, ou seja, que não usam o método anticoncepcional, há sim um benefício numa fase do ciclo, que é pior na fase da menstruação. Para as mulheres que usam anticoncepcional, não existe essa oscilação. Então, qual que é o recado dessa meta-análise e dos melhores estudos inclusos na meta-análise em relação à performance e uso de anticoncepcional oral? Bom, deve ser analisado caso a caso, como sempre é dito. Por que isso deve ser avaliado caso a caso, de preferência por um ginecologista que entenda de esporte? Porque para algumas mulheres o benefício da pílula de controle de sangramento, de cólica, de sintomas do período menstrual que são intensos e, acima de tudo, o controle de uma gravidez indesejada é mais importante do que essa ligeira perda de performance relacionada ao uso do mesmo. Ou seja, a abordagem tem que ser individualizada, até porque os efeitos são muito discretos, os estudos não são completamente, eles não batem o martelo em relação a isso da mesma forma que a gente falou no vídeo passado. Então, a sugestão é, se você se dá super bem com a pílula, se ela melhora teus sintomas, mantenha o uso, porque não vale a pena
trocar, por exemplo, um período menstrual muito desconfortável, um pré-menstrual muito desconfortável, onde você não vai conseguir treinar e pode calhar de pegar uma competição onde você tem um prejuízo muito maior do que esse benefício da suspensão da pílula na performance. Mas a dica final é sempre procurar um ginecologista para essa orientação mais fina. Existem outros métodos anticonceptivos que a gente vai falar em outro vídeo, que podem ser usados por atletas, que podem trazer bons benefícios, mas isso sempre discutido com seu médico. É isso aí.